Ao vivo com Silmar César Miller, lá em Porto Alegre. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Hoje de volta aí, vamos comentar alguns assuntos. Ontem ausente por alguns compromissos. Você, o que é que temos aí para começar, para não perder a atualização, o up-to-date das cotações de mercado financeiro? Tá aí, vamos começar pelo mercado aqui. Estou vendo aqui o mercado financeiro com o dólar calminho hoje. Mercado de câmbio está operando de estável até uma pequena alta de 0,1% nos últimos minutos. R$ 5,77 a cotação comportada da moeda americana. E Bovespa caindo. O índice Bovespa, mercado de ações da B3, com queda de 1,6%. Petróleo lá fora cai também um pouco, 0,9%, tipo Brent, que é a referência para o nosso aqui, 76 dólares e 30 centavos o barril. Mercado de commodities agrícolas com predominância de quedas, com uma grande exceção que eu acho que você já sabe qual é. Café continua subindo, ninguém consegue mais segurar o preço do café, é uma coisa impressionante. Café ontem subiu muito, hoje novamente, alta de 1,5%. Ontem, na verdade, teve até um pequeno refresco durante o período, hoje volta a subir 1,5%. Basicamente refletindo a mesma preocupação que continua com a próxima safra brasileira, muita especulação no mercado, safra menor também no Vietnã, do café robusta, que também está subindo agora, está 0,6% acima de ontem. Consumo continua normal, mais ou menos, entre aspas, ou seja, não tem havido quedas expressivas até agora, mas é claro, nem todos esses repasses lá de fora ainda foram feitos aqui no mercado interno do próprio Brasil, por exemplo, e em outros países também. Ou seja, a indústria ali tentando segurar um pouquinho para evitar uma queda muito abrupta no consumo pela população. Então, nesse sentido, o consumo de café ainda não repercute essa alta expressiva dos preços para níveis recordes do mercado internacional. Os dois tipos do café estão com os maiores preços da história da bebida, isso computando dados que existem desde o início do século passado. O algodão também sobe um pouco, 0,5%. Na contramão, trigo caindo 0,5%. Em Chicago, milho também 0,3%. Soja também, queda de 0,8%. O dólar está muito forte lá fora, tem a tendência ainda que se mantém uma ampla oferta em termos globais, tem perdas na Argentina, tem quebra de safra no Rio Grande do Sul, que é grande, mas em termos globais ainda existe ainda uma certa tranquilidade aqui com relação à produção global de soja, e isso mantém o mercado ainda na defensiva. Tem toda a expectativa com relação às retaliações às medidas impostas pelo presidente Trump, especialmente contra a China. A China pode deixar de comprar soja americana em contrapartida a essas sanções do presidente, ou seja, um conjunto de fatores aqui afetando negativamente os preços da soja e outros grãos. Na Bolsa de Nova York, o açúcar cai um pouquinho, 0,1%. Boi gordo no mercado ficou na B3 também com queda nesse início, fim de manhã de quarta-feira. Aliás, boi gordo também caindo no mercado físico. Estou vendo aqui quedas aqui em 2 ou 3 praças do interior do país, acompanhando o próprio mercado futuro. O preço do boi começando a dar marcha reta, Vinho. Independente aí dos prejuízos que o Brasil pode ter aí com as taxações do Trump e a sua briga com o comércio internacional, esse direcionamento do Trump em relação à China pode beneficiar não só o Brasil, mas alguns outros países também em commodities agrícolas aí no setor do agronegócio. E explica uma coisa para mim. Ontem, quando eu vinha vindo para cá, você não estava. Eu vi que o Trump tinha anunciado, quando estava indo para o Super Bowl, que seria 25% a taxação no aço e no alumínio. Ontem, aí eu vi que seria 21%. Aí estavam todas as manchetes dando 25%. Falei, alguém comeu bola aí. E agora eu acabei de ler que ele vai aumentar para 25%. Então ele não tinha definido esses 25% ainda? Eu não entendi. 25%. É que já havia uma taxa, se não me engano, de Ah, 10%, tá. aumentando para 25%. Tá. Está uniformizando, é tudo 25%. Mas havia diferença entre vários países, portanto é um aumento. E não é 25% mais a taxa anterior. É É a 25%. taxa anterior que vai para 25%. Isso, Tá, exatamente. resolvido a minha dúvida. Nesse negócio do café, antes de ontem, quando você estava aqui, a gente até comentou do tal de café de milho, que é uma coisa ruim do caramba, a cevada que estão recuperando aí. Aí apareceu uma ideia aí de plantar o pé de café em casa. Falei, gente, para com isso, pô. A plantar o pé de café vai colher depois de 5 anos, tem que secar, tem que torrar, tem que moer.
Para com isso. E hoje apareceu um tal de café fake, que eu nem fui ver o que é, porque para mim café fake é igual hambúrguer vegano. Não é hambúrguer, é igual leite de soja, não é leite, é outra bebida, é alguma outra coisa. Enfim, a criatividade vai se manifestando, né? É o momento de tomar muito cuidado agora com o que vai aparecer de café barato aí, né? Café barato não existe mais. Então, se aparecer um café muito atrativo aí nas prateleiras, pode Cuidado. desconfiar que é fake, né? Lembra do azeite de oliva agora, na explosão de preços. O azeite sempre foi muito vulnerável a falsificações. Mas durante o aumento de preços aí, recente, apareceram marcas e marcas. Outra coisa, outro alerta que tem, começam a surgir produtos similares e diferentes depois da declaração do presidente para ninguém comprar coisa cara, que o que está caro, eu não sei o que está barato. Juro que eu não sei. Mas, em todo caso, apareceu aí um destaque, porque aparecem produtos similares. É preciso ficar alerta também à questão de quantidade. Rolo de papel higiênico com 30 metros, tem 20 metros lá, você compra achando que é mais barato, mas um dia acabou na sua casa, você esqueceu de comprar a reposição. Ficou na mão, literalmente, dançou. A alternativa também é tomar café mais fraco, né? Eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Se você botar 3 colheres de café, bota uma só, fica uma coisa mais parecida com café americano, mas dá para tomar. Eu não gosto, eu acho aguadão, tipo... Outra é trocar por chá, né? Tem algum chá O ainda... chá, tudo bem, troca pro chá. Só- Agora o café ralinho, eu não gosto. Fica parecendo aquela água da salsicha, sabe? por aí. Vamos lá para outros destaques. O governo brasileiro decidiu manter cautela em relação às taxações anunciadas pelo presidente americano Donald Trump. O Brasil prefere negociar em vez de retaliar a medida de elevar as tarifas sobre o aço e o alumínio, que devem entrar em vigor em 12 de março. De cada 10 barras, chapas ou bobinas de aço e ferro produzidas no Brasil, quase a metade vai para os Estados Unidos. Diante da taxação de 25% anunciada pelo presidente Donald Trump, a China e o mundo árabe são considerados clientes em potencial, mas o aumento das exportações não acontece de uma hora para outra. Por isso, a palavra de ordem é cautela. O Brasil não estimula e não entrará em nenhuma guerra comercial. Sempre seremos favoráveis a que se fortaleça cada vez mais o livre comércio. A taxação começa a valer no dia 12 de março. Até lá, o Brasil vai negociar diretamente com os Estados Unidos, sem colocar na mesa medidas de retaliação. Uma ação conjunta com México, China e Canadá não está descartada. Em nota, a Federação das Indústrias de São Paulo ressaltou o pragmatismo das relações de 200 anos entre Brasil e Estados Unidos, em que a confiança mútua se estreitou, mesmo o tom adotado pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Bom, eu gostei desse texto que eu dei na abertura aí. O Brasil prefere negociar do que retaliar. É o caminho, né, Sunão? Acho que é uma política inteligente. A ideia é não retaliar. Tem tempo ainda para negociar, é só daqui a um mês que entra em vigor, em 12 de março. Muita coisa pode acontecer até lá e me parece uma atitude inteligente não haver nenhuma retaliação. E o que chama a atenção é que está havendo a concordância das próprias indústrias que serão afetadas. Tem 3 ou 4 indústrias brasileiras que serão diretamente afetadas porque são grandes exportadoras para os Estados Unidos. Lembrando aí que exatamente quase 50% das exportações totais do aço brasileiro vão para os Estados Unidos. Ou seja, é muita coisa. O Brasil, Canadá mais ainda, mas o Brasil também duramente é afetado. O México seria um terceiro país que também pode ser afetado. São os 3 maiores exportadores de aço para os Estados Unidos. Agora, tem exceções, né, Tavinho? Lembrando aqui que a gaúcha Gerdau, por exemplo, ela também opera nos Estados Unidos e essa está tranquila. Inclusive, as ações da Gerdau subiram muito ontem por conta disso, porque ela acaba sendo beneficiada. E beneficia, claro, também o seu acionista que está aqui no Brasil, né? Seus milhares de acionistas aqui que podem ser beneficiados porque a Gerdau, pelo menos nas suas operações fora do Brasil, será beneficiada com essa decisão do presidente Donald Trump. Outras indústrias sediadas no Brasil realmente serão afetadas, mas tem prazo aqui para haver uma negociação. Portanto, acho que a atitude inteligente do governo brasileiro e não criar nenhum caso por enquanto. A Gerdau não é só exportadora, ela tem um CNPJ aqui e um CNPJ nos Estados Unidos. São 2 empresas diferentes, então ela pode fazer determinados tipos de operações que uma empresa que só tem CNPJ dentro do Brasil não pode fazer. Essa é a vantagem, né? Exatamente. Bom, e a inflação fica em 0,16%, ficou no mês passado, atingindo o menor patamar, a menor taxa para um janeiro
desde 1994, notícia de ontem já, mas é interessante essa data, porque 94 é o início do Plano Real e a inflação atinge um número mais baixo agora, mas menor do que o do mês de dezembro. Enfim, vamos ver a reportagem, depois o Silmar comenta. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo recuou 0,36 ponto percentual em janeiro de 2025, na comparação com dezembro do ano passado, quando alcançou 0,52%. A queda de mais de 14% nos preços da energia elétrica foi o principal responsável por puxar o índice para baixo no mês. No caminho contrário, a taxa do grupo de transporte subiu 1,30% devido ao aumento das passagens aéreas e dos ônibus urbanos. O segmento dos alimentos e bebidas teve o quinto aumento consecutivo e registrou quase 1% de crescimento, influenciado em especial pelas altas da cenoura, tomate e café moído. Já o acumulado de 12 meses para o IPCA ficou em 4,56%. Mas a tendência é de alta, né, Silmar? E os números vão subindo aí, step by step, como dizem os americanos, degrau a degrau. Esse índice aí refletiu basicamente a queda dos custos da energia elétrica, né? Houve aquela redução na conta de luz, por conta da Itaipu funcionando normalmente, então isso ajudou bastante nessa retração aqui da taxa básica da inflação, que é o índice oficial que foi divulgado ontem pelo IBGE. O acumulado está acima ainda do teto da meta, está em 4,56 o acumulado até agora. Caiu em relação ao acumulado até dezembro, era 4,83, mas está acima ainda um pouco da meta, que é 4,50. E nas projeções aqui dos analistas, que a gente comentou na segunda-feira, permanece aquela tendência de a inflação voltar mais forte ainda e, inclusive, com efeitos externos já, de Donald Trump, por exemplo, com suas medidas protecionistas de lá. E no final do ano, ela chegar lá perto dos 5,50. Né? Essa, pelo menos, é a projeção dos analistas do mercado financeiro. Bom, alimentos tiveram uma contribuição para os dois lados, sempre, né? São vários alimentos que são integrantes desse cálculo feito pelo IBGE. Tivemos altas aqui, como não podia ser do café. Só no mês aqui, o café aumentou 8,5%, só a nível de consumidor. Tomate deu um salto de 20,3%, refletindo condições climáticas negativas nas regiões produtoras. Cenoura deu um salto também de 36,1%, dois hortigranjeiros importantes, portanto com alta. Mas na contramão tivemos uma queda da batata, caiu bastante, 9,1%. Leite longa-vida também com queda, 1,5%. Foram alguns dos produtos que, pelo menos, atenuaram um pouco esse aumento, que no índice geral, os alimentos foi de alta de 0,96%. E foi a quinta alta seguida, né? Ou seja, mesmo com retração agora nesse último mês, ainda existe um acumulado de alta aqui nos últimos 5 meses. Vamos ver para frente agora a tendência, infelizmente, como você disse também, possibilidade de volta de aumentos mais expressivos, especialmente no caso dos alimentos, porque nem tudo está seguro aqui no Brasil. Tem um dado positivo ainda, por enquanto, que é o do arroz. O preço do arroz está caindo no mercado físico aqui, talvez nem precisa o governo fazer estoques aqui, porque a produção está se salvando da seca, que é irrigada a produção aqui no Rio Grande do Sul. Eu tenho visto aqui os preços praticamente caindo todos os dias no mercado lá do produtor, no interior. Logicamente, isso acaba sendo refletido e transferido positivamente para o consumidor também, é o que se espera. Que está na cesta básica do brasileiro também vem caindo de preço aí. Agora, não sei se você já se ateve ao fato. Interessante essa palavra, não sei por que eu falei ela, mas não sei se você já prestou atenção no fato. Tem o café em média geral, porque pacote de 500 gramas aí do café do dia a dia, você está pagando 25, 28. Está mais caro que uma garrafa de vinho, muitas vezes importada, Silmar. Olha onde prestar atenção com o preço do café no mercado internacional. Estamos falando em dólar aqui, hein? Desde o início do ano passado até agora, já praticamente dobrou, 95%. Isso tudo não foi repassado ainda para o consumidor. E outra coisa, não tem ainda a consequência da estiagem. A gente vai ver, inclusive, numa entrevista de hoje, das minhas entrevistas, o pessoal da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, a FAENG, que fez um estudo, e nós temos aí já no nosso terraviva.ol.com.br, na internet. 90% dos cafeicultores mineiros foram prejudicados por problemas aí ligados à questão do tempo. Então, vem menos produção por aí, muito provavelmente, e aí
o mercado internacional, que já está inflacionado, deve ficar inflacionado ainda mais. Portanto, coloque as barbas de molho aí, né, no café, que ela vai ficar amarelinha, vai ficar... que nem o pessoal que fuma, que fica com bigode, a barba da nicotina meio amarelado. Agora a barba vai ficar amarelada também por conta do café. Café fraco. Café fraco. Outra coisa também que vale comentar é que muitas vezes o governo dá declarações e tem problemas sérios aí para poder baixar o preço, a inflação e o preço dos alimentos, e o consumidor reclama. Mas os elementos que envolvem no número final da inflação são muitos, é uma conta que não anda tudo junto. Por exemplo, agora, a energia elétrica contribuiu para a baixa da inflação. Alguns alimentos, você citou o arroz, o feijão, sim. Outros já não, o café. Não anda tudo na mesma pista e no mesmo sentido, né? Às vezes um ultrapassa o outro, tem um na contramão, não dá para ultrapassar, depois ultrapassa, é que nem o trânsito. Então, fica difícil adotar soluções simples para baixar o preço dos alimentos. Exato. Tudo é transportado por caminhão no Brasil, sobre rodas, seja nas grandes estradas por carretas, depois na distribuição por pequenos veículos, Vux, etc. e tal, nos grandes centros, mas é tudo óleo diesel ou gasolina. Isso aí já subiu mais do que o que tinha que subir agora. Então, fica difícil controlar. O resto é a sazonalidade, né? Cada produto tem a sua estação certa de colher, de plantar, né? Ou seja, e tem a questão do clima, né? Que também afeta de forma diferente cada cultura, ou chove demais ou chove de menos. Então, com um grande número de alimentos que a gente computa nesse tipo de índice, é claro que as variações têm de tudo, é para cima e para baixo, né? Existe um certo equilíbrio ainda, apesar de alguns produtos, às vezes, puxarem o índice mais para cima ou mais para baixo. No momento é o café. A gente sabe que ele reclama porque dói na sua popularidade, dói no controle da economia, etc. e tal. E para o consumidor, ele reclama, a gente sabe que dói porque ele enfia a mão no bolso e não tem dinheiro suficiente para comprar aquilo que ele queria comprar. E aí, segue o andor. Mais uma aqui. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais, lançou o Passaporte Agro, uma iniciativa criada para oferecer suporte direto a exportadores brasileiros que desejam acessar mercados internacionais recém-abertos. O Passaporte Agro funciona como uma espécie de guia para exportadores, especialmente aqueles com menos experiência, oferecendo informações sobre o registro de produtos, listas de potenciais compradores, diretrizes para processos alfandegários e outras informações de mercado essenciais. A ideia é reduzir as barreiras operacionais e garantir que os exportadores possam se estruturar de forma segura e competitiva para aproveitar as novas oportunidades comerciais. Essa ferramenta foi criada para garantir que não seja acessado apenas os mercados recém-abertos, mas também que estejam preparados para fazer negócios de forma eficiente com a ajuda de informações estratégicas que são continuamente atualizadas. A iniciativa será inicialmente oferecida às associações que representam os setores produtivos envolvidos nas aberturas comerciais. Bom, o Brasil já tem uma boa penetração com seus produtos do agronegócio no mercado internacional, mas é sempre bom criar esse tipo de incentivos aí, penso eu, para você colocar mais gente aí nessa... Uma excelente iniciativa. Esse segredo é excelente. O segredo da americana. Os americanos fizeram isso durante um século inteiro, mas desde o início do século passado, mandam comitivas para o exterior, tentam abrir mercado e tudo, por isso que continua até hoje, apesar de ser uma potência na indústria urbana também, continua sendo o maior produtor exportador mundial de alimentos em geral. Ele exporta de tudo, não há o que não esteja na mira do exportador. Isso beneficia o produtor americano. Tem sempre condições competitivas de continuar produzindo qualquer tipo de produto, porque sabe que tudo tem mercado. Se há alguma queda no mercado americano, ele sabe que tem um comprador lá fora, seja qual for, que tem interesse no seu produto. E o Brasil está no mesmo caminho. Isso é uma excelente iniciativa. O Brasil já tem feito bastante em termos de abertura de novos mercados, mas tem muitos mercados que às vezes são abertos e depois não tem sequência de acompanhamento. A gente compra um produto e depois podia comprar outros produtos. Então, precisa ter uma participação crescente aí de atrativos para se aumentar o mercado de cada país e, além disso, aumentar o volume que cada país já importa do Brasil. É uma excelente iniciativa, espero que dê muito fruto.
E o americano é bom nisso, né? A gente sempre tem que olhar com bons olhos para o americano nessa questão de comércio, produção, negociações internacionais, comércio internacional, porque ele é muito bom nisso. Não adianta ficar rejeitando o modelo que eles têm, porque eles estão em todas as frentes e criaram até modelos diferentes. Por exemplo, hoje, você falou, cria condições para todos os produtores, às vezes eles não são mais produtores, aqui eu vou abranger um pouquinho mais. E às vezes eles não são mais produtores, eles são intermediários. Tem lá uma marca X de tênis, que é boa pra caramba, todo mundo compra, tá caro produzir nos Estados Unidos, eles licenciam para produzir no Vietnã, na Coreia, na China, mas a marca é deles e a comercialização mundial é deles. É um outro tipo de negócio, né, Silmar? Isso não, em alguns produtos, em alimentos não, eles realmente produzem os seus próprios alimentos e exportam. E continuam produzindo bastante em todas as partes dos Estados Unidos, tudo que é tipo de produto. O negócio só produtos muito tropicais, por exemplo, que é o caso aqui de café, por exemplo, e cana-de-açúcar, não dá, porque o clima não permite. Mas mesmo cana-de-açúcar, em alguns estados americanos, tem produção, sim, inclusive para exportação, onde o clima permite, né? Café já é mais difícil. Tá. Só para terminar, você já está no seu horário aí, que você tem AgroMais ainda, mas rapidamente, para não deixar passar. Eu até comentei com a professora Renata, especialista em frutas, lá da Unesp de Jaboticabal ontem, que eu estava com a Renata Afonso aqui no estúdio, o Chico Graziano, que também faz parte do time da Unesp, de Jaboticabal, enfim. No seu Poder 360 de ontem, ele comentou a situação de penúria com relação à Embrapa. A Embrapa, nos últimos 10 anos, desde 2014, teve os seus orçamentos afundados para baixo e fechou 2024 com um buraco aí no mercado, como a gente diz, uns papagaios para pagar aí, como a gente diz, de 200 milhões de reais. E precisa de dinheiro. É preciso atentar a isso, porque a Embrapa é o celeiro da produção, do desenvolvimento através da pesquisa do agronegócio brasileiro. Isso não pode passar em branco. E tem toda a razão. Bom lembrete, e até pelo seguinte, está havendo a troca de gerações da Embrapa, ou seja, os grandes cientistas aí, que praticamente tocaram a Embrapa nesses últimos anos, estão se aposentando, né? Muitos já se aposentaram, precisa renovar a equipe, isso exige orçamento reforçado para a Embrapa não perder aquele seu brilho que foi criado aqui através dessa equipe fantástica de cientistas que vem lá desde a fundação da empresa. Está na hora de renovar. Isso precisa de dinheiro. Embrapa que tem só 50 anos, é mais nova que nós dois, e olha quanto já fez, hein, Silmar? Até amanhã, quinta-feira, te vejo de novo, amigo. Até amanhã, combinado. Boa tarde. Até, abraço.